Olá, retomamos então esse nosso diálogo, esse nosso percurso sobre o circuito pulsional e as demandas de amor. Vamos tratar agora daquele aforismo lacaniano, uma relação sexual, porém não devemos tratá-la isoladamente e entender o contexto do qual então o Lacan coloca essa máxima. Então, através de um outro aforismo que vem em suplência à relação sexual, é precisamente o amor, nós vamos explorar o que torna então a relação sexual da ordem do impossível, porque ela então não existe. Em um texto freudiano chamado A Introdução ao Narcisismo, o Freud pronuncia então as diferenças fundamentais em relação à escolha de objeto de amor no homem e também na mulher. E a partir desse texto que Lacan também leva a sua tese aonde a relação sexual não existe. Vamos iniciar lá com Freud, o texto pelo qual ele explana então sobre o fato característico dos homens a amarem segundo a escolha analítica de objeto, onde de certa forma ocorre um superinvestimento sexual, consequência da transferência do narcisismo do amante para o objeto amado. Superinvestimento que provoca uma espécie de compulsão, a Zwang, uma compulsão neurótica resultante de um empobrecimento libidinal em si próprio e o acarretamento de um aumento libidinal direcionado ao objeto. Na modalidade da escolha objetal, ela é diversa no caso da mulher, onde em vez de transferir seu narcisismo para o objeto, como fazem os homens, existe então uma intensificação do investimento em si mesmas, o que provoca o estabelecimento de um amor objetal regular. Vamos ver lá como Freud nos explica. Em rigor, é só a si mesmas que essas mulheres amam, com intensidade comparável à do homem que as ama. Elas não têm necessidade de amar, mas de serem amadas, e estão dispostas a aceitar o homem que preencher essa condição. A esse fenômeno puramente feminino, o Freud então propicia um elemento atrativo, já que este é capaz de provocar um abandono do próprio narcisismo e buscar assim a concretização do amor objetal, mas esse envolvimento que se refere ao feminino produz então um efeito reverso. Retomamos mais uma vez Freud. Já que grande parte da não satisfação do homem apaixonado, as dúvidas quanto ao amor da mulher, as queixas sobre os enigmas de seu modo de ser, tudo isso tem uma mesma raiz, a incongruência entre esses dois tipos de escolha objetal. É super interessante, nós podemos recordar outros textos freudianos, onde o Freud coloca todas essas situações também em a contribuições à psicologia do amor, onde de certa forma ele coloca essa diferença de escolha objetal entre o masculino e o feminino, como que o homem de certa forma faz esse movimento, buscando de certa forma investir no outro, investir na relação com uma mulher, por exemplo, todo o seu amor. É interessante como que de forma resumida, o homem é esse que tem a necessidade de amar, ou seja, ele vai direcionar isso para fora, e a mulher faz o movimento reverso. A mulher é aquela que de certa forma tem a necessidade, então, de ser amada. Por esse motivo, nós começamos a perceber como que de certa forma isso marca já uma diferença entre o masculino e o feminino e as escolhas objetais que essas duas pessoas diferentes fazem. Ou seja, um tem a necessidade puramente de amar e a outra de ser amada, o que faz com que o homem e a mulher, de certa forma, aceitem nessas relações quem, de certa forma, preencha essa condição, mesmo que
nesse cenário possa haver aí momentos difíceis, conflituosos e etc. Toda essa gama que nós sabemos que pode acontecer numa relação. O Freud também se refere à não satisfação do homem na relação com seu objeto amado. Isso seria então parte de um reflexo dessa incongruência entre os modelos então de escolha objetal entre os homens e as mulheres. Assim sendo, a insatisfação participa então da vida amorosa de todos os seres falantes. As relações sexuais existem, isso é um fato, existe o ato sexual, mas ao pronunciar, então, ao Jacques Lacan pronunciar não há relação sexual, ele jamais afirmou que as relações sexuais não existiam, pois todos sabemos, claro, da sua existência. Mas Lacan ainda faz uma outra expressão, né? Ele diz que quando ele fala que não existe relação sexual, ele está dizendo que não há proporção entre esses sexos, não há proporção nessa relação. E através então dessa expressão, nós podemos entender melhor esse aforismo lacaniano, pois o que ele diz se resume, de certa forma, em não existe relação sexual entre uma pessoa e outra, ou ainda não existe uma proporção entre os sexos, não há complementaridade alguma entre estes dois seres falantes. É super interessante a gente retomar aquele texto freudiano, as contribuições à psicologia do amor, onde, de certa forma, o Freud já coloca ali uma tendência que todos nós temos a uma bissexualidade psíquica, ou seja, nós buscamos formas de relação com um e com o outro. Isso não quer dizer a escolha objetal do sujeito. É super interessante percebermos como que, por exemplo, num exemplo que o próprio Freud cita, aqueles homens que vão para o bar se encontrar com os amigos e rir e se divertem, falam besteiras, aquela espécie de relação a mulher não pode oferecer para o homem. Por isso que ele busca ali com o mesmo sexo. Então é interessante a gente pensar também essa questão do masculino, essa questão do feminino, esses modos, então, de relação que ambos os sexos mantêm com o mesmo sexo e essa falta de complementaridade que existe em relação ao sexo oposto. Nós citamos aqui o exemplo masculino, nós sabemos que também no caso das mulheres existem também nesses encontros, o Clube da Luruzinha e outros tipos de clube que existem, onde as mulheres se reúnem para se satisfazerem entre si e aquela espécie de relação os homens não podem dar a elas. Então é super interessante pensarmos como que entre o masculino e feminino existe essa diferença, essa incongruência, e como que, de certa forma, isso marca esse aforismo lacaniano: não há relação sexual, pois não há complementaridade entre os sexos. Para o Lacan, não há uma relação direta, então, entre homens e mulheres, porque alguma coisa, algo faz obstáculo, impede, desvia essa relação. Se essa relação existisse, ou melhor, para que algo semelhante a tal relação pudesse existir, a gente haveria de ter como pré-condição uma oposição perfeita entre homem e mulher. E tal como existe, por exemplo, naquela oposição entre yin e yang, né? O par yin e yang se definem como sendo diametralmente oposto um ao outro, o que permite que isso se constitui uma totalidade harmônica quando eles estão unidos. É muito fácil a gente pensar naquele símbolo do yin yang e poder constatar isso. Porém, apesar da gente imaginar que no yin yang existe essa complementaridade entre o masculino e o feminino, não existe essa complementaridade.
Assim, apesar de uma aparente heterogeneidade entre a curva masculina e a curva feminina, num gráfico que o Lacan nos traz, mesmo que se fosse possível combiná-las para que elas se tornassem apenas uma linha, isso é impossível porque não existe proporção perfeita entre os sexos. Ao contrário, cada sexo é definido separadamente com a relação a um terceiro termo super fundamental na psicanálise que nós denominamos de falo. O falo provoca, assim, uma ausência de qualquer proporção entre os sexos. Ainda que a anatomia venha trazer características que possam definir a masculinidade e a feminilidade, não existe, então, uma relação direta e determinante entre o sexo biológico do sujeito e a sexualidade por ele vivenciada, ou, como ainda afirma Lacan, não há significante no outro que garanta a certeza de seu sexo. Ou seja, não há significante que determine, de certa forma, o que é ser homem ou o que é ser mulher. Cada sujeito, na sua constituição, de acordo com as suas experiências e as suas escolhas objetais, vai definindo-se ao longo dessa relação. O interessante é pensarmos agora essa questão do masculino e do feminino e como, de certa forma, nesses papéis também não existe uma complementaridade. Ou seja, não há relação sexual no sentido de tornar-se um, pois há diferença entre o masculino e o feminino, entre o homem e a mulher, não permitindo, então, essa ilusão, essa coisa que vem do imaginário, de uma idealização do sujeito, de tentar se fazer completo com o outro. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre amor e desejo e vamos ver como que toda essa articulação entre amor e desejo é produtora de sentido e como isso corresponde, então, às demandas de amor que o sujeito vai criando ao longo da sua constituição. Nós nos encontramos em breve.